Olá! Meu nome é Penélope Martins, eu sou escritora e narradora de histórias. E hoje eu vou compartilhar com vocês um trecho da leitura do meu livro Minha Vida Não É Cor-de-Rosa. Um livro com ilustrações, com a capa da Mara de Oliveira e publicação da Editora do Brasil. Este livro foi vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional em 2019 na categoria Juvenil. E começa assim: o primeiro beijo. Eu gosto de pensar em coisas pequenas por sua grande importância. Tira de sandália, caixinha de botões, lixa de unha, apontador no estojo, pedaço de fita adesiva. Alguns objetos são tão irrelevantes quanto preciosos. Ficam esquecidos ali até o momento em que são requisitados para salvar a gente de uma catástrofe. Com o amor, também é assim. As coisas pequenas parecem sem importância quando, na verdade, são tudo o que importa. Mais adiante, a personagem começa a descrever um dia em que ela vai para a escola. Era abril, não chovia mais como o mês anterior e isso me ajudava muito. Eu já tinha idade para ir sozinha para a escola. Usava o ônibus de rua, esperava no ponto junto com gente que ia trabalhar cedo. Eu me achava muito madura e dona de mim, pegando aquele ônibus no meio de gente adulta que vai cedo para o trabalho. O uniforme escolar mostrava para todo mundo que eu não era tão independente quanto eu pensava. Sem contar que eu usava aquele corte de cabelo com franja para não atrapalhar na leitura. Coisa da minha mãe, aquela franja. Minha casa ficava na rua de cima da rua do ônibus. Eu tinha que andar até a esquina e descer até o ponto. Uma caminhada curta, uns 2 minutos, por volta das 6 da manhã, com as janelas todas fechadas. Foi ali, na esquina, que eu vi um homem dentro de um carro se aproximar de mim, lentamente. Eu tinha idade para andar na rua sozinha, mas não tinha nenhum talento para suspeitar de um homem que vinha dirigindo um carro lentamente atrás de mim. Mocinha, você pode me dizer onde fica a rua Oswald de Andrade? Ele me perguntou com voz tranquila. Eu parei para responder e ele abriu a porta do carro. Usava uma camisa azul desmaiado. Estava sem calça. Olhava fixamente para mim e mexia entre as pernas. Saí correndo para o ponto de ônibus com lágrimas nos olhos. Não tive coragem de voltar para casa porque só pensei na escola. Também senti vergonha. Muita vergonha mesmo. Mais vergonha do que outra vez qualquer que eu já tivesse sentido vergonha. No ponto de ônibus tinha uma mulher com uma bolsa grande. Ela até olhou para mim e me viu com lágrimas nos olhos. Deve ter pensado que eu estava chorando por uma bobagem qualquer. Naquela manhã, algo mudou dentro de mim. Eu senti vontade de ser adulta de verdade para poder gritar e não sentir vergonha. Eu vi aquele homem mais 1 ou 2 vezes no meu bairro, rodando com seu carro e sorrindo para as crianças. Avisei minha irmã para que ela não falasse com estranhos, nem se eles fossem muito calmos e tranquilos, do tipo que não parece fazer mal a ninguém. Não contei para ela o que tinha acontecido comigo. Também não contei para minha mãe, muito menos para o meu pai. Ele ficaria muito bravo comigo porque eu corri para o ponto de ônibus e nem voltei para casa. O que me importou naquele dia foi ter compreendido que eu não era ainda adulto o suficiente para gritar e não sentir vergonha. Embora eu não tenha ficado
paralisada na rua, com cara de boba, enquanto via um homem metade vestido de azul desmaiado, com cara de quem não faz mal para coisa nenhuma, nem pra gente, e metade pelado, com aquele gesto nojento. Todo mundo se conhecia na escola, porque a gente estudava junto há muito tempo. Apesar disso, eu não era muito de ficar no meio de grandes turmas. As meninas da escola não eram amigas muito próximas de mim, com exceção da Vivi, que gostava de estudar como eu, mas que também falava umas coisas engraçadas e bem bobas, igual a mim. Eu não contei para Vivi. Aquilo que tinha acontecido comigo era tão idiota que me fazia sentir raiva de ter que sair na rua de novo. Embora soubesse que eu não poderia deixar de ir para a escola, nem de usar o ônibus, e meus pais nem sonhassem com aquela cena. Bom, essa personagem, ela parte para a sua vida autônoma com esse desafio de enfrentar o medo que aconteça com ela novamente uma situação constrangedora, agressiva, abusiva, como essa que ela sofreu. Eu já tive contato com muitos leitores e muitas leitoras do Minha Vida na Cor-de-Rosa, inclusive pessoas adultas. E é sempre impressionante os relatos que eu recebo. Algumas pessoas chegam a me dizer que se tivessem lido esse livro antes do que aconteceu também com elas, que elas poderiam ter reagido diferente, que elas poderiam ter se curado emocionalmente antes, mais cedo, para continuar vivendo. Eu espero que vocês também se abram para narrativas como Minha Vida na Cor-de-Rosa, leituras que são profundas nos sentimentos humanos e que nos desafiam a pensar o quanto nós devemos nos unir para lutar contra a violência, seja de que espécie for, e não negarmos que a violência de gênero, a violência cometida contra as mulheres, a violência cometida por homofobia, a violência cometida contra as crianças, ela existe. Não adianta a gente fechar os olhos. É preciso que a gente tenha coragem, sim. E a literatura, ela pode aumentar essa coragem de enfrentar esses temas, de conversar com os nossos filhos, com os nossos alunos, conversar com a nossa melhor amiga, conversar com o nosso melhor amigo. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês, se puderem, fiquem em casa enquanto durar essa recomendação. Leia em casa, uma campanha da Editora do Brasil, que está aqui, promovendo a leitura em vídeos como esse e se disponibilizando com seus leitores e leitoras no site, com descontos especiais nos livros e frete grátis para todo o Brasil. Um beijo, um abraço, fiquem bem, fiquem com saúde.